Olá, pessoal. Está aqui para mais uma gravação do nosso podcast, Countcast, junto com o João, meu sócio. E hoje a gente tem um convidado especial, mais do que especial, tem uma importância muito grande para a vida da nossa empresa, da Countify, que é o Flávio Pripas, para a gente falar dos 10 anos do início do projeto Cubo, que teve muita importância na nossa vida e está aqui com a gente para esse bate-papo. Flavião, cara, dispensa apresentações, dispenso os agradecimentos todos. Assim, para mim é um prazer gigantesco estar contigo. Te agradecer publicamente tudo que você fez por nós, pela Countify, como Cubo, como Redpoint e como amigo, agora próximos aqui no nosso dia a dia. E obrigado também por ter aceitado participar do nosso podcast aqui, cara. Obrigado pelo convite. Aliás, uma coisa que o Cubo me proporcionou foi conhecer gente muito legal. E Gold é um cara de ouro. Olha o trocadilho aí. Mas, enfim. Vamos melhorar essas piadinhas aí, né? Essa não é muito original. Mas, enfim, é um prazer estar aqui, poder contribuir, poder conversar e ter acompanhado, acho que a jornada da Countify, não sei se desde do bem Praticamente. início, mas praticamente, acho que muitas das etapas que vocês passaram. Então vai ser muito legal trocar essa ideia com vocês aqui. Muito bom, Flávio. João, obrigado mais uma vez. Obrigado. Bem, o objetivo aqui da gente hoje é falar sobre o Cubo. Falar sobre... Você recentemente completou... Antes disso, vou fazer uma apresentação do Flávio, né? Vamos lá. Flávio, é tanta coisa, Flávio. Vamos lá. É tanta coisa que é melhor você falar, cara. Assim, o que você quer aí resumir da tua jornada? Porque é muita coisa, bicho. Deixa eu resumir minha jornada. Eu sou um nerd programador, adoro programar computador. Já que a gente está com piada ruim nesse podcast, então eu adoro fazer programa. Mas vamos lá. Eu sou engenheiro de software, sou programador, fiz minha carreira em tecnologia a vida inteira. Eu fui executivo de grande empresa, então eu comecei numa empresa brasileira pequena, foi comprada uma empresa americana. A empresa americana foi comprada pelo JP Morgan, eu virei CIO do JP Morgan, então o número 1 no Brasil do JP Morgan. Depois fui para o Credit Suisse, só que em 2008, no auge da crise do mercado financeiro, eu fiz um site de brincadeira de final de semana que acabou crescendo na troca de 2008 para 2009. E uma coisa, todo mundo quando fala, Flávio, conta a sua história, eu comento uma coisa que eu só tô aqui sentado hoje contando minha história por conta da crise do mercado financeiro de 2008, que foi o empurrão que eu precisava para virar empreendedor. Se não fosse o empurrão lá, se não fosse a crise, eu não teria virado empreendedor, eu seria um executivo de tecnologia até hoje, bem coxinha, bem chato, e não teria vivido tudo isso que eu tive Mas oportunidade se arrepende, de viver. Olha, financeiramente, às vezes sim. Essa conta nunca vai fechar. Essa conta não fecha, mas brincadeiras à parte, eu acho que não. Fecha para poucos. Mas eu acho que eu tive oportunidade de viver muitas coisas que talvez nem todo mundo vai ter oportunidade de viver e conhecer. Então, não me arrependo, não. Acho que na vida você não se arrepende de nada. Eu acho que você só pode se arrepender de ficar parado, não de fazer as coisas acontecerem. Mas eu pedi demissão do banco, na época eu estava no Credit Suisse, Red Grifo, né? Mas por conta da crise do mercado de 2008, tanto que eu falo que eu sou fruto da crise de 2008, a gente acabou de viver agora uma crise global, a tal da pandemia, a gente até esqueceu, a gente está em 2024 mudando para 2025, a gente até esqueceu que aconteceu aquele negócio porque foi meio traumático para todo mundo, mas é legal que crises são pontos de inflexão para todo mundo, onde você aperta aquele botão de agora você tem o direito e o dever de fazer qualquer coisa nova. E eu fiz uma coisa nova que acabou desenhando o resto da minha jornada. Então, em 2008 eu virei empreendedor, eu fiz 2 empresas, eu vendi 2 empresas, vendi mal as 2 empresas, mas essa é a história que a gente pode contar também. E depois eu fui convidado para desenhar e para liderar a iniciativa do Cubo. Desenho o Cubo. Segura aí. Tá? E só para completar, depois do Cubo eu fui para a Redpoint Ventures, investidor. A Redpoint teve uma cisão da firma em 2021, me mudei para os Estados Unidos e aqui eu também sou investidor. Eu abri uma gestora aqui que está indo bem, está sendo legal. A gente investiu até em drones autônomos para a guerra. Então a gente pode falar sobre isso também, meio Skynet e tal. Mas enfim, tem bastante história para contar. E o neuroinvestimento lá, como é? Esse está surgindo agora. Então eu falo, já que é para fazer alto jabá, eu falo que eu comecei nessa jornada de startup antes de startup ser cool. Daí eu comecei rede social antes de existir o termo rede social.
Eu comecei a mexer com Bitcoin antes das pessoas falarem de Bitcoin. Eu fiz hub de inovação antes das pessoas falarem de hub de inovação. Daí eu entrei em Venture Capital e agora eu estou falando de neurociência, neurotecnologia, antes disso virar um assunto mainstream. Então eu gosto, às vezes, de pegar... Eu posso falar isso hoje, né? Acho que eu fiz isso ao longo da minha carreira. Eu gosto de pegar, às vezes, um assunto, entrar a fundo naquele assunto e fazer alguma coisa acontecer em cima dele. Você faz acontecer. Sensacional. É. Você faz acontecer, né, Flávio? Você não é um follower, definitivamente. Eu acho assim, é o que eu falei no começo também, a pior coisa que o ser humano pode ter é a apatia. Você deixar as coisas... A gente está aqui no planeta Terra num período muito curto da nossa existência. A nossa existência ela é muito curta. Então, eu acho que você tem que ser protagonista da sua existência. Quer fazer alguma coisa, vai lá e faz. Agora ficar sentado olhando para o teto é muito chato. Eu, pelo menos, acho chato. Tem gente que talvez goste, mas eu acho chato. Exato. E, bom, mais uma vez a gente quer falar aqui do cubo, da importância do cubo e tudo que envolve em volta do cubo, inovação e tal. O propósito do nosso podcast é falar de finanças, de inovação, empreendedorismo e carreira dentro desse ambiente, né? E o cubo para nossa carreira, para inovação, para tudo, para a gente foi incrível. Foi incrível. Você recentemente fez um texto muito bacana. Contando os bastidores. Contando um pouco os bastidores, né? Falando de 10 anos do Projeto Cubo, não da inauguração, mas desde que começou. Então, para você, conta 10 anos, né? De tudo isso que foi envolvido. E a gente queria falar um pouco com você sobre o momento, o que era lá atrás inovar, o que era lá atrás empreender e como é que essa coisa andou esses últimos 10 anos, como é que você vê um pouco de futuro, fala um pouco do empreendedorismo, é disso que a gente gostaria de bater um pouco de papo aqui. A gente tem conversado com bastante gente sobre o momento de inovação, tecnologia, e cada um tem uma visão um pouco diferente, e a única coisa que é comum a todo mundo cara, o momento que a gente está vivendo é extraordinário, muda o patamar de todo mundo, a carreira de todo mundo vai mudar, blá, blá. Isso é comum. Agora, vamos tentar sair do comum e ir pro... Vamos voltar lá atrás no cubo. Vamos tentar... Antes da gente sair do comum, falar um negócio, eu tava vindo pra cá e não sei porque no meu Insta apareceu um negócio que eu não vou lembrar quem que falou essa frase, mas é um cara que falou em 1999 que, em 2005, o mundo vai perceber que o impacto da internet era menor do que o impacto das máquinas de fax. Deve ter gente que tá ouvindo a gente falar agora que nem sabe o que é uma máquina de fax. O João não deve saber. O João acho que não sabe. Você sabe. Você sabe que você tem Tem noção do barulhinho. Tá começando cabelo branco aí em algum momento. Mas enfim, a gente tá vivendo agora eu acho que é um ponto de inflexão da humanidade, que é essa questão de AI, de inteligência artificial, onde tudo muda, toda a equação muda. Quando eu comecei na jornada de empreendedor em 2008, eu não tinha uma startup, eu tinha uma microempresa. Eu era um microempresário, não se falava de startup, não se falava de investimento, não se falava de venture capital. O que aconteceu de 2008 para cá foi uma educação dos empreendedores que a jornada ela pode ser diferente. E foi uma disponibilidade de ferramentas para que qualquer empreendedor que queira, ele consiga ir lá e realizar tangibilizar aquela sua ideia. Aliás, eu falo que ideia não vale nada, tá? E eu fico bem nervoso quando alguém fala, eu tive uma ideia, foda-se, ideia não vale nada, o que vale é a capacidade anda alguns de quilômetros, execução. volta, depois Exato. volta. Mas o que está acontecendo hoje, nesse momento, é um momento único. E eu acho que sempre o presente, ele é único, tá? É um momento único que a gente tem alta disponibilidade de ferramentas para a gente tangibilizar qualquer ideia que a gente tenha. Então, é sempre o melhor momento para empreender. Tem uma das frases mais lindas que eu já ouvi na minha vida, é de um filme chamado Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Você já viu esse filme, Kung Fu Panda? Você deve ter visto com suas filhas. Fighters, né? Sei lá, Kung Fu Panda. Mas ele fala assim, tem um mestre lá que fala, olha, o passado é história, o futuro ele é incerto, mas o presente... ele tem o nome de presente porque ele é um presente, aquilo que a gente tem na nossa mão agora. Em inglês fica bonito, né? Que past is history, the future is uncertain, and today is a gift. That's why we call today present. Então, assim, é muito bonito isso, porque hoje ele é um presente porque a gente consegue trabalhar com aquilo que a gente tem na nossa mão para realizar o que a gente quiser. Quando a gente começou o Cubo, fechei meu parênteses aqui, deixa eu voltar para a história do Cubo, que você perguntou o Cubo, eu viajei para um monte de lugar, mas vamos lá. Quando começou o projeto do Cubo, já que a gente está falando de, inclusive, mercado financeiro,
ele começou do anseio do Itaú, do Banco Itaú, Bancão Itaú, de se aproximar desse mundo de startup. Porque o conselho do Itaú começou a ouvir lá em 2012, 2013, 2014, que tá surgindo um negócio chamado fintech. What the fuck é fintech? Fintech é a tecnologia para o mercado financeiro. E as reuniões no conselho do Banco Itaú, o pessoal começou a falar, pô, fintech, todo mundo falando sobre fintech, as fintechs vão ser maiores que o banco, as fintechs vão quebrar o banco. Hoje a gente tem até exemplos que isso está acontecendo, né? Mas enfim, naquela época era assim, um assunto completamente fora da realidade de quem era um executivão de mercado financeiro. Só que o conselho do banco falou, pô, esse assunto está surgindo, eu tenho aqui dinheiro sobrando, erro de arredondamento, e eu vou falar isso porque foi um erro de arredondamento e não foi palavra minha, não. Isso foi palavra do Guerra. Se ele estiver escutando, ele um dia falou isso para mim, que é a CIO do Banco Itaú até hoje. Mas enfim, eu tenho dinheiro, deixa eu me aproximar de startup. Deixa eu me aproximar dessas fintechs, deixa eu me aproximar um pouco desse mundo. E o pessoal do Itaú foi falar com o Rodrigo Bayer, que você conhece também, da Redpoint Ventures na época, e o Bayer falou, olha, a gente acabou de voltar da China como Redpoint Ventures, um fundo de venture capital, e a gente viu lá um ambiente de coworking, que no Brasil também não era um assunto muito difundido. Só que é um ambiente de coworking só para startups selecionadas. Vamos trazer isso para o Brasil? E você, Banco Itaú, você vai ter o que você precisa agora, que são duas coisas, que é primeiro proximidade do seu executivo com esse empreendedor, com essa startup, com essa fintech, para que seu executivo aprenda o que significa isso. Segundo, Banco Itaú, você vai ter o que você precisa também, olhando mais no longo prazo, que é radar de mercado. Radar de mercado para um dia você, como banco, decidir se vai contratar alguém como fornecedor, se vai investir em alguém, se vai comprar alguém ou se vai matar como concorrente. E o Itaú falou, pô, legal, eu tenho esse erro de arredondamento aqui, me fala o que a gente pode fazer. É engraçado, eu já vou colocar na história um pouco, tá? Você me abriu o microfone, agora eu vou falar. Não, é tudo que a gente só quer ouvir. É engraçado que assim, eu tava fazendo... Ninguém quer me ouvir, Flávio. Eu tava fazendo pitch da minha segunda startup, que era uma exchange de Bitcoin, uma bolsa de Bitcoin, 2014, ninguém falava de Bitcoin em 2014. E eu fui fazer pitch para Redpoint, para o Rodrigo Bayer, para o Rodrigo, para o Anderson, que você conhece bem. Eu sou sócio deles hoje, virei sócio deles no final, mas enfim. Naquela época, em 2014, eu fui fazer pitch da minha segunda startup para o Rodrigo e o Anderson. Eles falaram, olha, Flávio, a gente não vai investir na sua empresa, porque ninguém está investindo em Bitcoin em 2014. Isso é lixo. É coisa de lavagem de dinheiro. Até Nossa. hoje ainda é um pouco, mas enfim, mas já está um pouco mais sério o negócio. E na época, Bitcoin não valia R$500 mil, tá? Nossa, Bitcoin valia... Na época devia valer R$1.000 e poucos. Ai, cara, dá até agonia fazer conta. Mas enfim. E daí eles falaram, olha, Flávio, a gente não vai investir na sua empresa, porque ninguém está investindo em Bitcoin em 2014, só que a gente gosta de você é um empreendedor que já fez já vendeu, bababá. A gente está falando com o Itaú de fazer um projeto que pode mudar a cara do empreendedorismo no Brasil. Você topa falar com eles? Porque a gente queria que você ajudasse a desenhar, cuidasse desse projeto. Você topa? E a gente pode falar a palavra nesse ou você vai colocar pi? Não, pode falar. Não, pode falar. Eu falei, acho que pro Rodrigo é meio desbocado, né? Eu falei, nem fudendo. Eu não quero ser funcionário. Coloca o pi no negócio. Funcionário do depois, Itaú. né? Não quero ser funcionário do Itaú. Mas você não quer falar com o Roberto Setúbal ou com o Ricardo Guerra? Na época não era nem o Ricardo Guerra, o CIO, era o Alexandre Barros. Eles estavam na transição. Você não quer falar com o Alexandre Barros, com o Ricardo Guerra? Lógico que eu quero. Eu tenho uma exchange de Bitcoin. E quando eu fui falar com eles, foi uma conversa muito rápida, que o Guerra principalmente falou para mim, olha, a gente tá ouvindo falar de fintech, todo mundo fala que fintech vai desbancar o negócio do banco, e a gente não conhece esse mundo, a gente quer se aproximar desse mundo. Eu tenho tanto de dinheiro, que é um erro de arredondamento do banco, e carta branca para você ir lá e desenhar o projeto. Você topa? É difícil, né? Quando coloca na mesa assim, pá! Carta branca e dinheiro, e 3 dias depois eu falei sim, e o resto é história que a gente vai contar aqui, mas história onde a gente desenhou o cubo. Em 10 meses, a gente desenhou o cubo da primeira conversa até abrir as portas. E a empresa de Bitcoin parou? A empresa de Bitcoin eu vendi, porque assim, como empreendedor, eu acredito que como empreendedor você só consegue realizar se você tem foco total e absoluto naquele negócio que você está executando. Eu falei sim para o projeto que na época não tinha nem o nome Cubo,
E eu falei, eu tenho que me livrar desse negócio, porque Bitcoin é usado para lavagem de dinheiro, eu tenho que dar essa coisa na mão de alguém para tocar, porque senão vai dar besteira na minha mão. Não dá para conectar isso com o Itaú, né? Naquele momento, imagina. Não, com o Itaú naquele momento não dava. Hoje a gente sabe que até que eles estão vendendo ETF de Bitcoin, mas naquele momento, então eu vendi a operação do BitInvest para Foxbit, que está no ar até hoje, e é um dos grandes players do mercado brasileiro de Bitcoin. Muito então bom, o Foxbit praticamente começou com a carteira de clientes do BitInvest e a carteira que o Guto e o Canhada fizeram depois. Qual que era o grande... Quando vocês montaram o Cubo, em algum momento, imagino que várias ideias do foco, objetivos, etc., isso tudo foi discutido várias vezes. Mas quando abriram-se as portas do Cubo, qual que era o grande objetivo para você como uma realização pessoal, não como objetivo do Itaú, mas o teu objetivo como responsável por tudo aquilo? Substituir o Otávio Café. Você já foi no Otávio Café? O dia que você era do Rio. Não, você está em São Paulo faz tempo. Eu morei muitos anos. Você já foi no Otávio Café, João? Quando a gente começou a nossa história, a gente foi tomar um café lá, nem sei com o que a gente foi tomar um café. Muito. Aí eu conheci o Otávio Café. A gente falava exatamente dentro... o mesmo motivo que você está falando. Não, mas a gente falava dentro de casa né? que o objetivo do Cubo era substituir o Otávio Café. Assim, é tão simples quanto isso. Porque o que acontece? Vou falar um pouco mais formal. Deixa eu voltar um passo para trás. Quando eu fui convidado para desenhar o projeto do Cubo, eu acabei pegando um paper de 2010, que eu já tinha lido, porque eu fiz um evento lá no passado, em 2010, chamado BR New Tech, que reunia todo mundo, sei lá, a Resultados Digitais, que foi vendida para TOTUS por mais de R$1 bilhão, ela fez um pitch no BR New Tech, que é esse evento que eu organizei desde 2010, e ela se chamava System Marketing. Assim, todo empreendedor da época, ele ia nesse BR New Tech e tinha um paper de 2010 e depois teve um livro também de 2012 do Brad Feld chamado Startup Communities, mas principalmente esse paper de 2010, ele era da Upstart. Upstart depois foi comprada pela Techstars. Ele falava o seguinte: qualquer ambiente de inovação no mundo para florescer, você precisa de 5 variáveis. Você precisa de capital, você precisa de capital, você precisa de talento, você precisa de cultura empreendedora, que significa você abraçar o risco de você sair da zona do conforto e virar empreendedor. Você precisa de ambiente regulatório e você precisa de densidade. Densidade significa as pessoas esbarrando no corredor. Densidade significa o que aconteceu no Otávio Café. Porra, você queria saber as fofocas do mercado? Você sentava no Otávio Café, a mesa do lado você sabia o que estava acontecendo, outra vez você sabia o que estava acontecendo. Então, assim, a gente queria preencher essa lacuna de mercado que é densidade. Porque talento... Porra, o Brasil tá cheio de talento. Cultura empreendedora estava crescendo cada vez mais. Capital, que é uma coisa que também precisa, estava começando a surgir naquela época, 2014, eu recebi investimento na minha primeira empresa em 2012. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, estava surgindo capital. Ambiente regulatório, a gente falou, isso daí tanto faz como tanto fez. A gente é empreendedor, a gente vai lá e vai fazer o negócio acontecer. A lacuna que a gente podia preencher era a lacuna de densidade. Então foi com essa ideia que para mim era a realização que eu queria colocar no mercado. Quando eu falei sim para o Guerra, que eu ia tocar o projeto do Cubo, eu falei que eu ia ficar no projeto por 2 anos, porque é difícil segurar um empreendedor. 2 anos depois do Cubinho, a gente começou a história do Cubão, eu assumi compromisso de mais 2 anos. E sempre com a mente de que eu queria preencher essa lacuna de densidade. E eu posso falar que acho que poucos meses depois que a gente abriu as portas, a gente substituiu o Otávio Café. A gente preencheu a lacuna de densidade. A gente tinha um café público onde todas as reuniões desse nosso chamado ecossistema começaram a acontecer e deu certo, a partir daquele ponto. E você acha que o Itaú tirou bom proveito disso? Eu acho que o Itaú mudou muito por conta do Cubo. Eu acho que o Cubo... eu já ouvi as mais variadas coisas, tá? Porque a gente nunca sabe aquilo que é totalmente certo, totalmente errado, totalmente verdade ou não. Mas eu já ouvi, por exemplo, que o Cubo foi uma das iniciativas que mais trouxeram resultado de posicionamento de marca do Itaú. Eu já ouvi do próprio Guerra falando que ele mudou a área de tecnologia, que não sei quantas mil pessoas tem, por conta de coisas que ele aprendeu com startup. Teve aquele vídeo lá do Spotify falando dos squads, de engineering culture, que virou mantra lá dentro do Itaú. Eu já ouvi projeto que o Itaú fez com startup do Cubo, apresentada pelo Cubo, que pagou dezenas de vezes o valuation daquele projeto, ou quanto que foi o custo daquele projeto.
O Itaú investiu em startups que surgiram no Cubo e que cresceram por conta do Cubo. Então, assim, modéstia à parte, eu acho que a história do Itaú não seria a mesma se não fosse pelo Cubo. Sensacional. Legal. Cara, eu posso dizer Modéstia que... à parte sem modéstia, né? Mas eu acho que é realmente isso. Mas Você, quando tem fatos, não fica inquestionável. Mas é. um pedacinho daquele valuation ali podia pingar no teu bolso, então. É isso que você tá querendo dizer. Mas vamos pegar aqui, ó. Eu era funcionário... Eu nunca fui contratado pelo Itaú, né? Eu era contratado pelo Cubo. Pelo Cubo. E assim, do Guerra falar sim que a gente vai fazer o projeto até a burocracia do banco ela funcionar, foram meses. Eu comecei a receber salário para executar o projeto do Itaú, do Cubo Itaú. A gente começou em novembro de 2014. Eu fui contratado para começar a receber salário em junho ou julho de 2015. Então foram 7, 8 meses para pingar na minha conta. Tudo eu paguei no meu bolso antes disso. Depois eu fui reembolsado. Mas eu paguei do meu bolso. Tava difícil aprovar o teu Know Your Client. Não, e daí eu fiquei puto. Porque, tava difícil aprovar o Know Client. Mas eu fiquei puto porque, assim, o Itaú é uma máquina. A partir do momento que ele fala, vamos fazer, é uma máquina que se move e faz. A gente sabe. Mas eu comecei a ficar puto porque tinha equipe do Itaú que trabalhava dentro do Cubo. Porra, eles tinham vale-refeição, eles tinham vale-alimentação, eles tinham... Sindicato. Eles tinham um monte de coisa. Pô, eles tinham um plano de saúde. Eu não tinha porra nenhuma trabalhando no Itaú. Eu fui ter... Vale-refeição, vale-alimentação, plano de saúde, previdência eu nunca tive. Que até é uma briga que a gente fez. Mas eu fui ter O pessoal chamava para comer fora, porra, Vila Olímpia é super caro. Eu pagava do meu bolso aquele valor e eu comecei a ter vale-alimentação, vale-refeição e plano de saúde, acho que 1 ano e meio depois que o Cubo foi inaugurado. Então, assim, porque eu era funcionário do Cubo, que foi um erro de arrendamento que eles deram. Foi um puxadinho. Então, assim, cara... Volta na questão que eu falei no começo. E isso teve implicações até na vida pessoal, tá? Mas eu sou um cara que eu gosto de fazer. Eu gosto de ir lá fazer e foda-se. Vamos fazer acontecer e depois a gente colhe os frutos. Às vezes, João, voltando para sua pergunta original, às vezes se eu fosse o executivo coxinha, eu teria financeiramente, eu teria mais 0 na minha conta no final. Mas... Vamos que vamos. Pelo menos, eu posso falar com convicção que hoje meu nome está numa nota de rodapé da história do Brasil. Então, acabou. Mais do que isso, Flávio. Deixa de ser... Mas é uma nota de rodapé vai estar. Se a gente, principalmente se a gente tirar um extrato aqui do empreendedorismo tecnológico no Brasil... Isso é uma referência. No é um capítulo do... Eu falei nota de rodapé da história do Brasil. Do empreendedorismo tecnológico talvez tenha um capítulo. Da história do Brasil. Eu tenho um capítulo. Não, mas empreendedorismo... No nosso coração, serve. No seu coração eu tenho um pedacinho. Um espaço grande. Mas quando a gente fala de empreendedorismo, eu lembro muito quando a gente estava empreendendo, uma conversa que você citou, o Rodrigo, dizendo pra gente, o Rodrigo Baia, falando, olha, sinceramente, se você fizer a conta, saindo de fundo de... Talvez essa conta financeira não vai bater mesmo no final, não, mas a jornada é que interessa. A jornada que interessa. Talvez bata em algum momento, mas tanto faz. Eu acho que quem gosta de criar tá lá pela jornada. Exato. Eu achei assim, vamos lá. Também não dá pra ser tão romântico, tá? Eu acho que existe um negócio que chama pirâmide Plano de saúde Maslow. é importante, né? Também. Não, tem pirâmide de Maslow. Assim, você tem que satisfazer suas necessidades básicas. Então, assim, você tem que satisfazer a sua casa, a sua comida, o seu entretenimento... Mas a partir daquele ponto que você satisfaz o básico da pirâmide de Maslow, cara, a jornada é o que mais importa, o impacto é o que mais importa. É verdade. Agora, pegando 10 anos, eu posso dizer que uma geração se passou ali. Mudou. Uma geração. Uma geração. Vamos pegar os empreendedores da geração Cubo, dos novos empreendedores residentes do Cubo hoje, os que estão chegando agora. Como é que você avalia a diferença geracional? Eu acho que não dá para fazer essa comparação ainda. Ainda não dá? Ainda não dá. Tá muito cedo. Eu acho que dá para fazer uma comparação da geração dos primeiros empreendedores lá da bolha da internet. Final da década... 20 anos. Então, mas final da década de 90, começo dos anos 2000, com os empreendedores da geração Cubo. Tá. Porque daí são dois ambientes completamente diferentes. Você pega um Paulo Veras, que foi um empreendedor. Ele teve uma empresa chamada Tesla, não sei se você sabia. Não. Que era um desenvolvedor de sites, no final da década de 90. Você teve os pioneiros,
Então você teve aqueles casos que a gente falou, você teve o Paulo Veras, o Romero Rodrigues, você teve o pessoal do Submarino, você teve o pessoal Nizam Kuig, assim, você teve um monte de coisa. Daí, depois da crise do mercado financeiro global, 2008, 2009, 2010, eu acho que começou essa segunda onda de empreendedorismo, não só no Brasil como no mundo, que culminou com a criação do Cubo, onde você tinha a nuvem, você tinha também modelos de negócio diferentes, SaaS. E eu acho que agora vai começar uma terceira onda de empreendedorismo. Por isso que eu coloco nesses períodos maiores de 10 anos. Os anos 2000, os anos 2000 até o começo dos anos 2010, os anos 2010 até o começo dos anos 2020. E agora com AI, eu acho que vai começar uma nova onda. Sim. Novos empreendedores. Que é os anos 2020 com o começo dos anos 2030. Porque vai mudar completamente a equação. Vai mudar completamente a estrutura que você precisa para causar impacto. Vai mudar completamente a questão da automação daqueles produtos e serviços que estão sendo criados. Então eu realmente acho que esses ciclos de 10 a 15 anos, eles estão muito bem delimitados e a gente está no começo de um novo super ciclo de 10 a 15 anos por conta de AI. Você acha que é tão longo assim esse próximo ciclo? Eu acho. 10, 15 anos? Na verdade, se eu for dar minha opinião sincera, eu acho que vai ser mais curto, porque daí a gente vai entrar numa outra coisa que a gente vai precisar de cerveja para discutir, que é quando cerveja, vinho ou destilados, que é quando... Fica a dica. Enfim. Deixa eu botar a dica que é aqui. quando a AI vai ficar mais inteligente do que o ser humano. Mas eu não quero entrar nesse mérito hoje. Você acha que ainda não é? Eu acho que vai ser antes do que 2030. Eu acho que ainda a Não, AI... você não acha que hoje já não Hoje Eu já acho não é que mais hoje a inteligente. AI ainda precisa do nosso direcionamento, ainda Sim. precisa do prompt. Eu acho que não vai precisar do prompt antes do Mas de ela vai 2030. dominar a gente. Então, aqueles filmes de conspiração maluca da gente ser dominado pelo robô, você acha que vai acontecer? Os filmes de conspiração maluca são cenários possíveis de acontecerem. São cenários possíveis, plausíveis e realistas. Mas eu acho que a gente tem hoje ainda a possibilidade de direcionar futuro. Futuro ele é direcionado, né? Ele depende da nossa intencionalidade. E como empreendedores a gente tem intenção. Vamos tentar ter uma intenção positiva para o uso dessas novas tecnologias. Mas voltando para o tema que a gente estava falando antes, para mim a primeira onda de empreendedorismo digital foi pós-internet pública, internet para consumo de todo mundo. A segunda onda de empreendedorismo digital foi essa onda que a gente viveu muito como empreendedor, que é a onda da nuvem, marketing digital, do tudo cloud, marketing digital. Marketing está entre a primeira e a segunda, né? O marketing digital, mas assim, os modelos de negócio SaaS, você vender software as a service, tal. E a gente vai entrar agora numa terceira onda. Assustador esse negócio de AI, né? Para alguns é assustador, para outros é super interessante, né? Eu sempre acho interessante. Para o empreendedor. Eu acho que assim, para o empreendedor, sim. o medo faz você se mover, né? Eu falei do Kung Fu Panda, agora eu vou falar de um segundo filme que moldou a minha vida e eu acho um dos melhores filmes da história. Rei Leão. Não. E Rei Leão é bonito. Rei Leão eu choro. Eu não choro muito com coisa triste. Eu falo... Vocês viram a reportagem do Jô Soares antes dele falecer? Ele fala, eu não chorava com coisa triste, mas eu choro com coisa emocionante. Rei Leão, eu acho que essa lagriminha. Mas um dos filmes que eu acho uma obra-prima é Divertidamente, da Pixar, Inside Out em inglês. É uma obra-prima. É uma obra-prima. E... É emocionante. É emocionante. E eu comentei ele porque ele tem o medo, né? Que é uma dos sentimentos que estão lá. E o medo faz a pessoa se mover. Então, assim, o medo faz a pessoa se mover. Então, eu acho incrível. O medo até do que vai acontecer agora faz a gente se mover. Agora, eu tenho dúvidas, por isso a pergunta é uma pergunta sincera. É mais fácil começar a empreender hoje? Eu acho que é. Ou 10 anos atrás, quando o Cubo começou? Eu acho que hoje você tem uma disponibilidade. Hoje você tem esse podcast sendo gravado para educar outras pessoas. Há 10 anos não tinha isso. Há 10 anos a pessoa tinha que cavocar. Há 20 anos tinha muito menos. Então, assim, sempre vai ficar mais fácil. Tá, então eu vou dificultar a pergunta. Vamos lá. Hoje tem mais chance de dar certo um negócio que está começando agora do que daqui a 10 anos? Não tem. Pronto. Vamos lá. Inverteu porque você inverteu a equação. Porque você falou, é mais fácil. Mais fácil. Não existe correlação. Na verdade, existe. Eu vou até reformular a minha resposta. Eu acho que a correlação é negativa entre ser mais fácil Perfeito. empreender É onde eu queria chegar. e a chance de sucesso.
Porque quanto mais fácil empreender, mais empreendedor vai ter, mais concorrência e mais mercado sendo atacado por modelos de negócio, tecnologias, produtos, serviços parecidos e que diminui talvez a chance de você ter sucesso. E a oferta de capital também mudou muito, né? E a oferta 10 de anos capital atrás você tinha um mercado Ou em seja, ebulição para esse assunto. oferta de capital está amplamente disponível, qualquer besta consegue capital para fazer alguma coisa. Então, Mas assim, hoje está assim? Hoje tá- é- não, hoje o não. contrário, Hoje não, né? porque a gente está num ciclo negativo. Mas em 2018, 2019, 2020 estava mais ou menos assim, né? Você tem até exemplos no Brasil de empresas que eu não vou falar o nome, mesmo Por se vocês favor. me provocarem, que são completamente não sustentáveis, que fizeram IPO. Então, assim, no mercado de tecnologia, ou empresas que levantaram milhões e milhões de dólares que não fazem sentido, que não tinha modelo de negócio que a sustentasse. Perfeito. E aí você hoje investe Sim, nesse cenário, né? nesse cenário não. Eu visto em empresas que eu acho nesse que cenário tem futuro. macro, Né? nesse Macro. cenário macro, Nesse não cenário nesse tipo macro, de sim. empresa. O quanto que essa tua experiência no Cubo, e talvez um pouco depois na Red Point, mas principalmente no Cubo, te ajuda hoje a ser um investidor melhor? Tem uma frase que eu ouvi do Doug Leone, que é um dos fundadores da Sequoia Capital, que ele fala que investing is pattern recognition, ou seja, investimento é reconhecimento de padrão. E você só consegue ter o seu padrão para você fazer esse algoritmo de reconhecimento de padrão depois de ter falado com muita gente, depois de ter muita bagagem, depois de ter cabelo branco. Então, assim, quer queira, quer não, quando eu estava na frente do Cubo, e por conta do Cubo, e por essa história desde 2008, nesse ambiente de inovação e empreendedorismo, eu já falei fácil com mais do que 6 mil, 7 mil empresas. Às vezes conta de guardanapo chega em 8 mil, mas eu acho que 8 mil eu tô errando. Mas assim, 5 mil, muito fácil, 6 mil, bem provável. Então assim, eu acabo tendo meu reconhecimento de padrão. Eu acabo tendo, em conversa com o empreendedor, isso pode ser positivo ou negativo, tá? Porque às vezes eu posso apertar o olho para uma coisa que faz muito sentido, mas que a minha bagagem fala que é bullshit, mas que é besteira. Então, assim, acaba sendo essa bagagem que eu tive o privilégio de ter. Ter sido exposto a falar com muita gente e eu construir a minha verdade, eu trabalho com a minha verdade, que eu acho que hoje está me tornando um bom investidor por conta disso. Eu vou pegar o gancho, você como investidor, a gente vive um mundo em que tudo, de alguma forma, tudo que você tem de ideia ou pensamento, parece que alguém já pensou e já está fazendo. E aí você está na ponta do investidor. O que você procura ou como é que você acha que tem uma oportunidade ali de fato? Porque hoje em dia, com o mundo globalizado, uma iniciativa num determinado lugar pode atingir o mundo inteiro. Então não adianta você pegar uma ideia que deu certo num lugar e eu vou simplesmente replicá-la aqui que vai dar certo. O que você busca? Onde é que está a inovação nesse negócio? Vamos lá. Eu acho que para a humanidade sempre... A humanidade sempre teve a impressão que tudo que podia ser criado já foi criado. Eu acho que isso aconteceu quando surgiram as máquinas a vapor, eu acho que isso aconteceu quando surgiu a eletricidade, eu acho que isso aconteceu quando surgiu o computador, eu acho que isso aconteceu quando surgiu a internet. Mas o ser humano ele tem uma capacidade... Eu estou pensando, eu parei para pensar, porque é ilimitada, mas daí vem a AI, mas eu não quero misturar as coisas, mas vamos lá. O ser humano tem uma capacidade infinita de ser criativo e criar coisas novas. Criar demanda. Criar demanda e criar oferta. Às vezes ele cria oferta antes da demanda. Você pega a Bitcoin, por exemplo, foi uma oferta criada antes da demanda. É uma solução em busca de um problema a ser solucionado. Mas enfim, o ser humano ele é criativo para sempre criar coisas novas e a gente não está parando. Porque tem gente no mundo que tem é inquieto, tem essa inquietude de sempre estar tentando fazer coisa nova. A gente está agora gravando esse podcast, não sei quando vai ser publicado, mas a gente está agora no final de 2024. 2024... Você já limitou quando, né? Agora a gente vai ter que, até dezembro, tem que botar ele no ar. Não, mas coloca ele daqui a 2 meses, 3 meses, porque daí o meu ponto vai continuar válido. Pô, final de 2024 só tem 2 anos dessas coisas de ChatGPT, de Midjourney, de criação de imagem com prompt. Olha o quanto o mundo mudou em esses 2 anos. Há 2 anos atrás, ninguém sabia que precisava dessas ferramentas. Hoje, eu, pelo menos, não vivo sem. Não vivo sem. Então, assim, é uma capacidade incrível de criação e de adaptação. Você se adapta a usar aquilo. E a partir do momento que você se adapta a usar aquilo, você usa de uma maneira diferente. Eu acho que daqui a... A gente tá gravando isso daqui em Miami, tá?
Eu acho que mais 1, 2 anos eu não vou mais dirigir meu carro. O carro vai dirigir sozinho aqui em Miami. No Brasil vai demorar um pouco mais. Então, assim, quais são as possibilidades que vão ser abertas a partir do momento que eu não preciso prestar atenção no trânsito? Não sei. Eu só vou saber quando eu estiver vivendo essa situação. A diferença entre quem é inovador e quem não é inovador é que quem é inovador e inquieto está toda hora tentando procurar correlação, relação, causa e efeito, impacto. Então, eu particularmente, eu estou toda hora com a cabeça fervilhando, tentando procurar correlação, relação, impacto. E para tentar tirar proveito disso em algum momento, seja no investimento numa empresa que eu vou fazer ou não. Eu estou agora abrindo um fundo de Neurotech. Por que eu me fascinei por Neurotech? Neurotech é tecnologia relacionada ao cérebro humano. Uma brincadeira que eu faço é que tem tanta grana indo para inteligência artificial que falta a gente investir em inteligência humana. É uma necessidade a gente investir em inteligência humana. Tem startup que eu estou me relacionando hoje por conta do Neurotech que está tentando desenvolver produto parecido com Matrix. Matrix é o filme Matrix, né? Que é do final da década de 90. No filme Matrix, você enfia um negócio aqui na nuca, aprendi com Gifu. Cara, isso vai existir daqui a alguns anos. E tem startup, tem desenvolvedor, tem cientista, tem empreendedor já tentando chegar num negócio desse. Então, não é um tesão isso? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser movido a tesão de fazer coisa diferente e colocar o mundo no outro patamar. E às vezes uma nova tecnologia surge e abre um espaço enorme para uma série de aplicações que até então não que tinha você como não conhecia. fazer. Não tinha como fazer, né? Não era nem possibilidade. Sabe o que é interessante? Hoje no carro eu tenho uma Alexa do lado, né? Muita gente tem, provavelmente você também tem. Não, eu gosto do Google, eu tenho o Google. Você é Google maníaco. Mas né? eles ficaram pra trás, cara. O João falou hoje, Alexa ficou burra. Também. Não, ficou burra. O ChatGPT, assim, ó, o voz do ChatGPT é infinitamente melhor do que o Alexa. Então, no almoço almoço, são coisas comparáveis. No almoço de família, eu acho que foram 5 tentativas. Música. Minha sogra falando, quero uma música de Natal. Aí vinha uma música country. Quero uma música de Natal. Não conseguia. Eu falei, nossa, a Alexa, que era um fenômeno, né? Ficou burra. Me desculpa, a Amazon, assim, era um fenômeno, ó, ficou burra. Tá vendendo por $40, né? O Echo 8. Não, você ganha de graça em evento, às vezes como brinde. Vou sortear a minha aqui. Todo mundo que É. botar no like, eu vou sortear uma Alexa. Boa. Mas eu fiz essa provocação da Alexa porque eu e o João, a gente sempre foi meio ranzinza e meio chato, assim. Tá? E a gente escutava muita bullshitagem nesses 10 anos aí que a gente está empreendendo de inteligência artificial, machine learning. Né? Inteligência artificial que se usava, né? Se usava muito. Eu tenho uma empresa que faz com inteligência artificial. Aí quando a gente vai mergulhar um pouco para entender... É zero. Era zero. Era no máximo machine learning. Contra, Ou às vezes um modelo estatístico um pouquinho mais bonitinho. Eu na faculdade fazia machine learning do paper de 1960 em Fortran para prever mercado financeiro. Eu brinco que é óbvio que não deu certo porque não ganha dinheiro. Mas quando falava de machine learning, vamos botar machine learning aqui, a gente sempre falava, olha... Vamos botar, cara, ou tem aplicação real para esse negócio, código. ou não vamos inventar, porque eu sei para que isso funciona. Eu acho que assim, a gente mudou foi de patamar exposto, do nada. A gente foi exposto à inteligência artificial de verdade agora, nesses Sim, últimos 1 ano e meio, 2 anos. Mudou completamente. Foi Você tinha reconhecimento de 2022 pra padrão cá. para algumas aplicações. Até machine learning, um dos primeiros algoritmos de machine learning ele foi oriundo de um algoritmo de mapping and reduce, que vocês conhecem. Sim. Você pegar uma massa de dados bizarra e transformar e agrupar aquela massa de dados. Cara, é incrível o resultado que você tem com isso, mas não é inteligência artificial do jeito que a gente está vendo agora. Agora a gente começa a ver inteligência artificial. O ChatGPT, o OpenAI, quando lançou essa versão 4.0 aí, 4O, sei lá como as pessoas chamam isso daí, que ele tem aquele parte de thinking, que tem o chain of thoughts, cara, é assustador. É assustador. Eu faço brainstorming. Ser humano. Eu faço brainstorming com esse negócio. Eu te converso, eu faço brainstorming. Conversa. Exato. É incrível, não? Então, assim, por isso que na minha classificação, eu acho que a gente teve uma primeira onda de empreendedorismo digital. A gente teve uma onda zero, vai lá atrás, desde a Fairchild, quando fabricou os chips da Intel lá no Vale do Silício, na década de 50, 60, 70. Aquela zero, vai. Mas a primeira foi... O Watson da IBM, né? O Watson da IBM, em 1997, quando ganhou do Garry Kasparov, eu acho que ele não é inteligência artificial, ele era força bruta. Ele era a força bruta de você fazer árvore de decisão no jogo de xadrez
que você consegue fazer força bruta numa árvore de decisão no jogo de xadrez. Mas voltando para as ondas, a gente teve uma primeira onda de empreendedorismo digital final da década de 90, começo dos anos 2000, uma segunda onda final dos anos 2000, começo dos 2010. Desculpa, década de 2000, década de 2010 e agora década de 2020, para simplificar. Por conta da inteligência artificial. Agora, você falou há pouco dessa nova onda de empreendedores que vão se aproveitar desse conjunto de tecnologias que vão estar disponíveis. Dessa onda perfeita, vamos chamar assim, a tempestade perfeita. E você acha que existe um público ou um universo de pessoas que podem se aproveitar mais? Onde que eu quero chegar? Você acha que esses novos empreendedores que vão aproveitar são, na verdade, novos mesmos? Ou são antigos empreendedores, já empreendedores seriais, ou que já viveram uma parte da experiência e que vão se aproveitar disso agora? Ou os dois? Eu acho que são os dois. Eu acho que são os dois. Tinha uma discussão, não que eu esteja ficando velho, tá? Mas eu tô chegando nos meus 50 anos, vai ver. Vamos dizer, 1/3 da minha vida. Ó só. O cara é otimista. Eu tô chegando no primeiro terço da minha vida, 50 anos. E tinha uma discussão que era feita há um tempo atrás, que você é um profissional de 50 anos, você é um profissional que está começando a ficar velho, a não aproveitar pelo mercado. Eu acho que isso hoje caiu por água total por conta dessas novas ferramentas. Seja como a utilização dessas ferramentas para prestar serviço, seja como utilização dessas ferramentas para desenvolver novos serviços, novos produtos. Então eu acho que esse é um processo que está acontecendo agora. Para o jovem, a gente tem uma discussão que o jovem que quiser arregaçar as mangas e quiser trabalhar, ele vai voar. Ele vai voar. Agora, para mim, agora que eu tenho cabelo branco, posso falar isso, né? O jovem que achar que tudo vem fácil porque o ChatGPT responde tudo que ele precisa e não vai precisar se esforçar, esse tá ferrado. Esse tá. Porque eu acho que o que vai diferenciar as pessoas agora vai ser a energia que a pessoa tem em colocar energia em prol a resolver algum problema. Colocou energia, se esforçou, vai dar resultado. Se achar que o negócio vai cair do céu, esquece. Atualmente, você saber interagir com o GPT ou fazer o prompt faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E isso, você ter experiência, ter conhecimento. Hoje, talvez, o cara que já tem experiência de negócio, principalmente, e é curioso, tenha vontade, eu acho que ele sai na frente de uma pessoa que não tem experiência. Eu tenho certeza, tenho certeza. Sabe que por conta do Cubo, eu sempre falei com muito estudante, tá? Eu adorava falar com estudante, né? E quando a gente fala nesse ambiente de empreendedorismo, tem aquele negócio romântico. Você vai largar a faculdade e vai virar empreendedor. Eu virava e falava, você é um idiota se você fizer isso. Eu falava também, eu falei com mais do que 5 mil, 6 mil, 7 mil, talvez 8 mil empresas. Toda empresa que vem de moleque ou de moleca que está na faculdade é empresa de sexo, é empresa de dating. É a empresa de você arranjar alguém para namorar. Por quê? Porque qual é a realidade de quem está na faculdade? Quem está na faculdade quer deitar com alguém no final de semana. Então, assim, você está na faculdade, você não tem bagagem para entender quais são os grandes problemas do mundo que têm que ser resolvidos. As grandes ideias, as grandes empresas, os grandes empreendedores, eles são formados levando porrada na cara, ganhando cicatriz. Ninguém tira essa minha opinião ninguém me muda essa minha opinião, que eu tenho ela consolidada já há muito tempo. Então, vai ter muita oportunidade para quem tem cicatriz na cara, quem levou porrada na cara, para usar tudo isso que está à nossa disposição hoje para resolver grandes problemas do mundo, da humanidade. Você sempre foi um cara muito pragmático, né, Flávio? Carismático, mas muito pragmático. E nunca teve muita paciência para buchiteiro, né? Zero. Eu sei disso. Isso. Absolutamente zero. Mas no mundo. A gente viveu num mundo muito fluffy nesse aspecto, né? Como que você acha que está esse mundo, a cultura nesse ambiente que a gente viveu, do cuidado com o que você tem que falar, com tudo? Como é que você acha que foi essa evolução desse mundo fluffy para o mundo real? Agora. Vamos lá, você quer que eu seja polêmico? Eu quero que você seja sincero. Sincero? Sem precisar agredir ninguém. Se eu estivesse vendendo curso, talvez eu estaria ganhando muito mais dinheiro do que sentado aqui conversando com vocês agora, por exemplo. Qual o problema de vender curso? Oi? Qual o problema de vender curso? Não, problema nenhum, mas assim, tem muita gente que tá hoje pegando... A gente falou do fluff.
Tem gente que talvez realizou pouco, está vendendo curso hoje e está tentando inspirar um monte de gente. Eu não tenho problema nenhum com isso. Aliás, eu acho que tem um mérito enorme. Eu tenho empreendedores incríveis que também estão fazendo isso. Mas eu acho que tem que ter gente também que não quer vender curso, quer ir lá e quer fazer alguma coisa, algum produto, algum serviço, alguma coisa que vai impactar na vida das pessoas. Você não acha que a E vai indústria... desafiar status quo. Porque eu acho que assim, quando você ensina alguma coisa, você não está necessariamente desafiando o status quo. Você está, na verdade, dando receita de bolo para que a pessoa possa fazer e possa realizar alguma coisa. Mas eu acho que a gente tem que ter gente empreendedora, tem que ter gente inquieta, tem que ter gente que vai lá e quer fazer diferente. O mundo não vai ser igual se todo mundo fizer igual. Muito bom. Agora, igual, cubo, networking, densidade, as pessoas trombando na porta, vem março de 2020. Você já não estava mais no Cubo, né? Eu estava no conselho do Cubo. Você estava no conselho do Cubo. Conselho do Cubo. Infelizmente aconteceu a pandemia e o Cubo teve que deixar de receber as pessoas pessoalmente. Parte dessa combinação ali dos 5 vai embora. Como foi isso? Eu acho que assim... Como é que foi o Cubo se reinventar? Eu já sei que você não está perto, mas eu vou conectar isso com a minha próxima pergunta. Não, lógico. Eu acho que foi interessante porque a pandemia, quando as pessoas tiveram que ir para casa e começaram a interagir de forma remota, eu acho que teve muita coisa que a humanidade aprendeu a fazer. E ela foi mais eficiente até por causa disso. Quantas vezes eu não tive que pegar um avião, uma ponte aérea e ir para o Rio de Janeiro para uma reunião ou vice-versa? Para uma reunião. Eu já tive que ir para Londres para uma reunião e voltar. Eu já tive que ir para Washington para uma reunião e voltar. Assim, né? Só gente importante. Não, mas é um exemplo mais básico, acho que, do impacto da pandemia, que mostra que teve muita coisa que aconteceu. A informação começou a disseminar de uma forma muito mais rápida, algo que já estava acontecendo, mas ela escalou exponencialmente. Mas essa reinvenção do Cubo, eu não compro tanto essa ideia. Porque eu acho que a partir do momento que acabou essa porcaria dessa pandemia, todo mundo reconheceu que o ser humano ele é um bicho social e que ele precisa do olho no olho. Uhum. Então, assim, os eventos voltaram com mais força, os eventos presenciais voltaram com mais força, os encontros voltaram com mais força. E eu sou partidário de que os escritórios das startups estão voltando agora com muita força e vão voltar com muita força cada vez mais, em momentos da jornada das empresas. Então, assim, eu acho que o ser humano não perdeu a sua essência, que ele é um bicho social e que ele tem que viver em sociedade e tem que interagir com outros seres humanos. Mas o mundo, ele aprendeu a trabalhar de formas diferentes e isso foi bom também para a humanidade. Cabem outros cubos no Brasil? Existem outros cubos no Brasil, né? Cabem outros cubos no Brasil, só que eu acho que hoje... Qual a magnitude do cubo? Vamos lá, você me fez uma pergunta no começo da nossa conversa qual que era o objetivo do cubo, né? E eu respondi de forma bem direta que o objetivo era substituir o Otávio Café, ser um ambiente de encontros. Para quem não sabe, o Otávio Café é um café... Era porque fechou. Fechou? Na Faria Lima? Na Faria Lima, Itaim, onde todo mundo se encontrava. Fechou porque o tal. Cubo abriu. Ele Não, substituiu. e hoje virou um prédio. Virou porque acho que ficou muito caro o aluguel, aquele ponto espaço caríssimo. lá. O ponto era caríssimo. Mas eu acho que existe lugar para outros cubos, desde que você trabalhe na demanda e não na oferta. Qual que é a demanda daquele lugar? O que aquele lugar lhe precisa? Você consegue criar concentração, massa crítica de demanda? Se você consegue criar massa crítica suficiente, faz sentido você criar aquela densidade. Se você não consegue criar massa crítica suficiente, não faz. Então, assim, cada ambiente tem que entender qual que é a sua demanda, se existe massa crítica. Se existe massa crítica, aquela demanda vai puxar a oferta. O contrário não é verdadeiro. O critério para se aceitar uma empresa no Cubo era bastante rigoroso. A gente aceitou vocês, né? Não sei. Mas a gente, foi nessa entrevista até com medo, porque É verdade. abriu portas pra gente receber investimento. Enfim, às vezes a gente fazia umas apostas, podia pagar ou não. Tem que conversar com o Flávio Pri pra entrar. O Rodrigo Bayer pediu. Eu me lembro, o Rodrigo Bayer Se o Pri foi igual. A gente foi tentar vender um produto pro Bayer. O Bayer. Ele falou, não, a gente quer investir e tal. Foi um pouquinho diferente, mas eu queria que você ficasse lá perto do
no Cubo, vai lá conversar com o Flávio com uma baita de uma má vontade, conversou comigo à bem noite. inteiro o também. Gold super desconfiado, foi conversar comigo, ele me olhava assim. Você conhece o Gold de primeira vez, ele parece muito antipático, né? Mas ele Antipático é. não. Depois você conhece mais, aquela ele vai cara ficando assim, mais ainda. Mas depois ele tem o coração de ouro, ó, de novo. Mas eu fico pensando assim, pra gente, o Cubo valeu absurdamente. Eu me mudei de novo, eu já me mudei algumas vezes também, não sei se é muito critério, mas eu vou sair do Rio para voltar para São Paulo por causa do Cubo. Eu queria viver aquilo. Então eu não preciso explicar mais a minha admiração por tudo que eu vivi ali, porque eu me mudei minha família de novo para São Paulo para poder viver o Cubo todo dia, porque a presença ali era fundamental. Não, e gerava negócio, né? Não é fluff. Gerava negócio. Assinava contrato. Era porque a muita métrica era essa credibilidade, também. Sim, era sim, muita sim. credibilidade, muita troca com outros Era um selo, empreendedores. sempre foi um selo muito importante nesse... E ainda é até hoje, por incrível É. que pareça, 10 anos depois. Ainda é, essa era a minha Ainda é. pergunta. Ainda é. O Cubo, uma coisa que eu acho incrível do Cubo é o quanto que ele ainda é unanimidade. 10 anos depois que começou o projeto. O quanto que ainda é um selo, a startup que está lá dentro, a empresa que está lá dentro. Isso é mais curioso. As empresas que viraram patrocinadoras do Cubo, elas acham que elas ganharam um selo de serem inovadoras. Então, assim, ele manteve isso. E eu acho que isso é legal. Tem o seu lado fluffy dessa questão, mas tem o seu lado que é bacana, porque acaba criando um movimento, tá? Acaba girando aquela economia, aquele ecossistema. Então isso é legal. Então, tem uma conexão com esse tema. Assim, quando você fala do termo startup, ele também traz algumas das coisas negativas junto desse termo. Traz algumas coisas. Exemplo. O próprio termo, a próprio ambiente fluffy que tem em volta de alguns conceitos de startup, dependendo do que... Não só isso, a própria negociação com empresa grande Então, eu vou chegar lá. dificulta um pouco você sendo uma startup. O quão preparada essa empresa está para, de fato, bombar e galgar posições grandes. Eu acho que o termo startup acaba ainda pesando um Ele pouco. traz vários elementos, ele traz vários sentimentos ali, né? Para gente que vende para empresas muito grandes, para uma grande parte das empresas, cara, muito maneiro, inovação, vem para cá e tal. Passa-se essa onda da inovação, de estar perto e tal, já começa a cobrar. Olha, eu preciso que a startup... Você quer vender para mim? Você tem que ter SOC, tem que ter auditoria, tem que ter aquilo, etc. E o termo startup, não, eu sou tenho mais risco, eu estou inovando, estou mudando, etc. Você ficou surpreso com essa minha colocação, né? Não fiquei surpreso, não. Eu concordo com a sua colocação, na verdade. Se você concorda? Mas a minha pergunta é a seguinte. O Cubo é maravilhoso, foi maravilhoso pra gente. Mas conectando com o que você falou no início, que eu era empreendedor, eu era um microempresário. Em que momento a empresa, se é que deve, na tua visão, deixar de ser tratado como uma startup e passar a ser uma empresa de tecnologia? Se é que isso acontece, como é que você acha que essa transição, tem que ter essa transição, não tem? Como se posicionar? A resposta clássica, você imagina que já me fizeram essa pergunta... Eu sou eternamente um startup. Assim, milhões de vezes, né? Assim como eu já escutei a piada do Menino de Ouro várias vezes. Exato. Mas e vai escutar a vida inteira, você sabe disso. Você também. Eu também, mas a minha resposta clássica para essa pergunta é que uma startup, ela deixa de ser uma startup a partir do momento que ela busca eficiência operacional e não inovação, não um novo produto, não um novo modelo de negócio. Então essa é a minha resposta clássica. Continuando minha resposta clássica, eu falo, até o Google, ele percebeu que ele tinha que mudar e ele criou a Alphabet, que é aquele guarda-chuva das empresas, e ele tem o Google Search, o Google, que não é mais uma startup, porque ele busca eficiência operacional. Só que ele tem o Waymo, que é o carro autônomo que se dirige sozinho, que ainda é uma startup, porque está buscando um modelo de negócio repetível, escalável, ainda está buscando qualquer... o seu negócio. Então, assim, para mim a linha ela é dividida quando a empresa ela busca eficiência operacional ou quando a empresa ainda está buscando o seu espaço no mundo. E eu gosto dessa definição. Sobre a questão do termo startup ele ser um termo negativo... um ângulo, não é que é um termo negativo. Não. É um termo negativo quando você está se tratando com grandes empresas. Depende como que você usa, que momento que você usa e com quem você usa. Porque às vezes você usar o termo startup... Hoje em dia, o termo ele virou tão popular, disseminado e popular que você usa em qualquer contexto, né?
Então eu acho que é muito mais da habilidade de você saber usar esse termo. Se você é uma empresa de tecnologia, com uma tecnologia escalável, exponencial, é muito mais do seu lado de você saber usar esse termo do que a conotação negativa. Por quê? Porque às vezes você usar, e você sabe disso, às vezes você usar o termo startup te abre uma porta que não te abriria de outra maneira. Perfeito. Às vezes você usar o termo startup te fecha uma porta por conta da que você não atende compliance, que você não atende o regulamento e tal. Então, o empreendedor hoje, ele já tem... Porque a gente não está em 2015, a gente está em... Porra, já passou o tempo. O empreendedor hoje, ele já tem o jogo de cintura para saber usar esse termo corretamente. Na minha opinião. Acho que a tua definição é excelente. Eu só acho que existe uma... Eu não tenho que achar nada, que tem que achar é você, mas o tema de você se posicionar não é só no momento em que você fala com as pessoas, né? Mas você também tem toda uma identificação, uma visual, uma comunicação que às vezes acaba que não tem como uma coisa que eu falava também, que eu falava há muito tempo, que eu falo ainda, é que uma startup é uma empresa grande que ainda não cresceu. Esse é muito bom. Então, assim, startup é uma empresa, ela tem que ser uma empresa grande. O que é uma empresa grande? Ela faz contrato, ela faz auditoria, ela tem a SOC, ela tem a PCI, ela tem os certificados que ela tem que ter. Então, assim, startup, para ela ser uma... E vamos lá, por que eu falo isso? A minha definição de startup, que está inclusive estampada lá na parede do Cuba, que é uma empresa... startup é uma empresa em busca do modelo de negócio repetitivo e escalável. É uma empresa... mas, enfim. E é uma empresa grande que ainda não cresceu. E é uma empresa que ela busca não market share. É uma empresa que ela busca domínio de mercado. Eu brinco que daqui a 5, 50 ou 500 anos só vai ter um varejista no mundo chamado Amazon. Eu brinco que daqui a 5, 50 ou 500 anos só vai ter uma empresa de produto físico no mundo, chamada Apple. Eu brinco que daqui a 5, 50 ou 500 anos só vai ter uma empresa de informação no mundo, chamada Google. Então, essas empresas, elas estão trabalhando não para ganhar market share, elas estão trabalhando para dominar mercados. E startup, para mim, a consciência da startup tem que ser uma consciência de dominação de mercado. Para dominar o mercado, ela tem que ser pensar desde o começo, desde o primeiro dia, como se ela fosse uma empresa grande. Se ela não pode vender para uma outra empresa grande por causa de um certificado, ela tem que tirar aquele certificado. Então é mais ou menos nesse... Grande e global? Hoje você acha que uma empresa, uma startup, por ela pensar grande, ela precisa pensar global no Brasil, uma empresa brasileira? Eu acho que sim. Só que eu acho que nem todo empreendedor está preparado para isso, nem toda startup está preparada para isso, e nem toda empresa, nem todo mercado precisa ser esse. Você pode ser uma empresa grande o suficiente só tratando o interior de São Paulo, por exemplo. E se aquilo te satisfaz na sua vida, ok, não tem problema nenhum. Mas isso é ser uma startup? Nesse conceito que você acabou de falar? Não, no conceito que eu acabei de falar. Perfeito. Não, por isso que a pergunta foi de restrito. Sabe que o pessoal fala muito... Eu já vi todo o número de startups que tem no Brasil. 7.500. O meu número, há mais de 10 anos, é que eu acho que no Brasil não passa de 1.500 startups. Há mais de 10 anos. E eu nunca vou mudar esse número. Por quê? Porque são empresas que são passíveis... de fato, uma solução de serem soluções dentro desse meu contexto. E o teu contexto... Só que daí é meu. Mas não é de mais ninguém. E ok. Mas é uma boa definição, porque você acaba separando um pouco o joio do trigo. Ó, tem algumas coisas que ainda são iniciativas, são coisas pequenas. Não, você tem empresas incríveis, empresas lindas. São iniciativas ali. Você está gerando riqueza, você está distribuindo riqueza, aquela riqueza ela está sendo. Ela está fazendo impacto na economia. Uma coisa. Você é economista, né, Gold? Sou. Você Engenheiro. Eu vi um dia um economista, o Gold vai me dar bronca porque eu vou explicar do jeito que Eu sou economista, eu sou bacharel em economia. Não, mas tudo bem, mas você vai me dar bronca, mas eu vou contar mesmo assim a analogia que ele fez. Porra, você pega uma nota de R$10, eu dou para você e você paga alguém com aquela mesma nota de R$10, aquele alguém paga a mesma coisa com a mesma nota de R$10, você tá gerando R$50 na economia. Porra, é uma coisa linda. Eu sei que tem discussões em relação a isso. Mas é um negócio... E eu acho que quando a gente faz a economia girar, quando a gente faz... Eu vou começar de economia, mas eu vou partir para aquela palavra famigerada ecossistema.
Quando você faz a economia girar ou o ecossistema girar, as coisas acontecem. O ecossistema girar significa que aquele empreendedor, talvez, que não teve tanto sucesso no primeira, pode ter sucesso na segunda, na terceira, na quarta. Então, eu volto para o que eu falei aqui no começo do nosso bate-papo. O que não pode é ficar parado, o que não pode é ter apatia. As pessoas têm que ter gana de ir lá e fazer acontecer. Falar de empreendedor, você investiria no empreendedor que fracassou já 1, 2, 3 vezes? Eu já fiz isso, lógico. Não é você investir. Quanto você acha que ajuda? Eu já fiz isso. É escola. Já sabe o que faz, o que não faz. Eu, se você for ver, olha só. Eu sou um investidor, talvez, que já fracassei. A Redpoint Ventures, que é um dos fundos de maior sucesso do Brasil, da América Latina, inclusive saiu na CB Insights como o fundo de maior sucesso, ela teve uma cisão da firma. Então, assim, a gente está cuidando ainda de empresa de portfólio, mas teve uma cisão da firma. Cada investidor foi para um lado. E aí, eu fracassei ou tive sucesso? Não sei. Eu sei, na verdade. Né? Eu sei, porque eu não estou parado, estou fazendo acontecer. Uhum. Então, assim, é muito relativa essa questão. Perfeito. Flávio, quando que a gente vai ter um cubo em Miami? Porra, eu já tentei, mas ninguém quis pagar a conta. Custa caro fazer esse negócio. No ano passado, eu coloquei um projeto no mercado, mas ninguém quis pagar a conta, também não quis fazer. Tem ninguém com erro de arredondamento aqui nos Estados Unidos? Tem ninguém com erro de arredondamento aqui. A gente tentou, mas ninguém quis pagar a conta. O projeto tá lá na gaveta. O problema é que a gente tem que arranjar alguém para tocar, né? Então, assim, hoje eu tô super feliz naquilo que eu tô tocando e eu sou focado. Eu faço, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? É. Agora, empresa global. Vou perguntar de novo, empresa global. Sugestão de fundo. Cara, se você quer internacionalizar, você tem que ir para os Estados Unidos. Internacionalizar para a Argentina. Para os Estados Unidos é o mesmo trabalho. Qual que é a tua visão? Não é o mesmo trabalho. Não é o mesmo trabalho. Absolutamente não é o mesmo trabalho. Mas essa era a orientação que a gente tinha um tempo atrás. Há um tempo atrás podia até ser, mas é que a gente vai aprendendo, né? Eu acho que assim, a vantagem que a gente tem de passar por muita coisa é que a gente vai aprendendo. Sim. Concorrência no mercado americano é bizarra, é muito maior do que em qualquer outro país da América Latina. Então, para você vir para o mercado americano, você tem que estar com uma estrutura muito parruda. E vir para o mercado americano, sendo pequeno aqui, muda a percepção que qualquer um na América Latina tem de você, muda. Então, assim, tem muitos tons de cinza nessa régua aí. Não é tão simples assim. Dependendo do estágio que a empresa está, dependendo do que ela está fazendo, dependendo do mercado que ela ataca, dependendo de quem é o empreendedor, dependendo de onde estão os clientes, dependendo do segmento, dependendo da indústria, essa resposta ela vai mudar. Ela vai mudar. Mas aqui o mercado é enorme, né? Não vale a pena arriscar aqui? Eu acho que vale. Se eu fosse... Porque se o trabalho não é o mesmo entre a Argentina, os exemplos da Argentina e os Estados Unidos. Olha, eu vou dar o potencial é tão grande aqui. Tá? Se eu fosse começar uma empresa hoje, eu começaria uma empresa nos Estados Unidos. Então, assim, se eu fosse começaria aqui. Mas isso não invalida quem está começando no Brasil. Tá? Vai ter oportunidade para todo mundo. Uhum. O mundo tá... Enquanto o mundo girar, a gente vai ter oportunidade. Boa. Flávio, acho que a gente está chegando... Eu, pelo menos, eu tenho o privilégio de morar perto de você. De vez em quando a gente está junto. Fazer um churrasco. Eu vou começar a jogar ping-pong com Gold todo dia já agora chegou, no VR. Já chegou? Chega hoje. Ele atrasou, vai chegar hoje. A pergunta é se esse óculos de VR tá dentro da pirâmide de Maslow, lá você falou de necessidades básicas. Dentro da pirâmide de Maslow. Depois que eu joguei, eu achei que Depois que eu joguei, tá na pirâmide de Maslow. Ele ficava me sacaneando que eu jogava ping-pong de VR. Depois que eu joguei, eu acho que ele faz parte de necessidades básicas, talvez. Agora tá viciado. Mas eu falei, então vamos pra vida real, jogar tênis. Apanhou também com 10 anos a menos. Então, assim, faz parte. Flávio, eu tenho de verdade, cara. Você sabe a admiração que eu tenho por você. A gratidão que eu tenho acima de tudo. É recíproco. Porque, cara, você, o Rodrigo Bayer, o Anderson, o Manuel, o Romero, todo mundo que nos ajudou na Redpoint, no Cubo, o quanto que você continua ajudando, né? Você sabe, eu te peço ajuda, você sempre está disponível para conversar, para trocar ideia. E você faz uma coisa que é diferente da grande maioria. Você presta atenção no que a gente está falando e você mergulha na situação para dar uma opinião sincera. Isso é muito raro hoje no mercado. Você pode olhar todos os podcasts que a gente já fez, eu não falo isso para qualquer um. Eu sou ranzinza, você sabe? Eu não falo isso para... Então, você é um cara que realmente contribui, você é um cara
tá muito além de um capítulo. Você é uma boa parte de um livro do mercado de inovação no Brasil. Então, obrigado por estar aqui. É um privilégio, mais uma vez, ter você como amigo, como parceiro, como investidor, de alguma forma, como incentivador, como, né, acelerador, como uma série de coisas que você é. E obrigado por ter dedicado o teu tempo aqui com a gente. Obrigado eu. É um prazer, é um privilégio. É um privilégio poder acompanhar a jornada de empreendedores que nem vocês também. Porque faz a diferença. Eu acho assim, uma coisa que o Brasil carece é de boas histórias. Porque boas histórias, elas influenciam novas boas histórias. Sim. A gente teve muito no Brasil, até recentemente, grandes empresários, grandes empreendedores que a gente admirava e que a gente via as cagadas que eles faziam lá. Então, carece a gente ter boas histórias para que elas serem replicadas. Eu acho que o que vocês estão fazendo é exatamente isso. Até esse podcast é isso também. Então, assim, a gente tem que inspirar uma nova geração para mudar o mundo. Porque, puta, é um tesão estar aqui vivo nesse momento. É verdade. Gente, assistam Kung Fu Panda e vejam aquela frase, que é muito linda. Porra, Que bom. hoje é um presente a gente estar aqui vivendo tudo que a gente está vivendo. Nunca tinha pensado nisso, cara. É verdade, cara. É um presente. Por É um que é presente? Porque é um presente. Então, assim, vamos viver isso. Pelo menos com em tudo português que é o que vale. Né? Exato. Em inglês também, it's a gift. It's a gift. That's why it's called present. Muito Então, bom. Boa. Obrigado, Flávio. Obrigado, Obrigado, gente. Flávio. Turma, obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com o grande Flávio Pripas. Fiquem ligados nos próximos. Obrigado. Valeu, João. Abraço.